Olá, hoje nós vamos ler o dia 205, referente aos 365 dias do ano. Vamos começar com 2 Crônicas, a partir do capítulo 11, vamos para o capítulo 12 e o capítulo 13, até o versículo 22. Passamos então para Romanos, capítulo 8, a partir do verso 26 até o 39, Salmos 18, a partir do versículo 37 até o 50, encerrando então o nosso dia com Provérbios 19, versículos 27 e 29. 2 Crônicas, capítulo 11. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim 180.000 homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim: Assim diz o Senhor: Não subam nem lutem contra os seus irmãos, que cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de atacar Jeroboão. Roboão morou em Jerusalém e, para a defesa, fortificou várias cidades em Judá, a saber, Belém, Etã, Tecoa, Bet-sur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Sif, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebrom. Todas essas cidades fortificadas estavam em Judá e Benjamim. Assim Roboão as tornou em fortalezas, pôs nelas comandantes e nelas armazenou mantimentos, azeite e vinho. E pôs em cada cidade um arsenal de escudos e lanças, tornando-as muito fortes. Judá e Benjamim ficaram sob o domínio de Roboão. Os sacerdotes e os levitas de todos os lugares de Israel apoiaram Roboão. Os levitas abandonaram os arredores das suas cidades e as suas propriedades e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os expulsaram, para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes para os lugares altos, para os ídolos em forma de bodes e bezerros que tinha mandado fazer. Além destes, também, de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém, para oferecer sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e firmaram o poder de Roboão, filho de Salomão, durante 3 anos. Porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Roboão tomou por esposa Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e filha de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Maalate lhe deu 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois dela, Roboão casou com Maaca, filha de Absalão, que lhe deu 4 filhos, Abias, Ataí, Ziza e Zilomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe, príncipe entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. Procedeu com sabedoria e distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes mantimentos em abundância e lhes arranjou muitas mulheres. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, abandonou a lei do Senhor. E todo Israel fez o mesmo. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Isso aconteceu porque tinham transgredido contra o Senhor. O rei do Egito atacou a cidade com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, a saber, um exército de líbios, suquitas e etíopes. Sisaque tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então o profeta Semaías foi falar com Roboão e com os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se haviam ajuntado em Jerusalém, e lhes disse: Assim diz o Senhor: Vocês me abandonaram e por isso eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, a palavra do Senhor veio a Semaías, dizendo: Eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Porém serão servos dele, para que conheçam a diferença entre o que é servir a mim e servir os reinos da terra.
Então Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham, usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Pelo fato de Roboão ter se humilhado, a ira do Senhor se afastou dele, e não houve destruição total, porque em Judá ainda havia boas coisas. O rei Roboão fortificou-se em Jerusalém e continuou reinando. Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. A mãe dele se chamava Naamá, e era amonita. Roboão fez o que era mal, porque não dispôs o coração para buscar o Senhor. Quanto aos demais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história de Semaías, o profeta, e no livro da história de Ido, o vidente, no registro das genealogias? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 13. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Micaía e era filha de Uriel, de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias começou a guerra com um exército de valentes guerreiros, de 400.000 homens escolhidos de Jeroboão, pôs em ordem de batalha contra ele um exército de 800.000 homens escolhidos, todos valentes guerreiros. Abias pôs-se em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, escutem o que vou dizer. Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos por uma aliança perpétua? Contudo, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e se rebelou contra o seu senhor. Juntaram-se a ele uns homens vadios e malignos, que desafiaram Roboão, filho de Salomão. Como Roboão era ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora vocês pensam que podem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Vocês são uma grande multidão e estão trazendo com vocês os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Não é verdade que vocês expulsaram os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arã e os levitas, e escolheram para si outros sacerdotes, como fazem os povos das outras terras? Qualquer um que vem para consagrar-se com um novilho e 7 carneiros logo se torna sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e nunca o abandonamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, colocando em ordem os pães da proposição, sobre a mesa puríssima e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor, nosso Deus, ao passo que vocês o abandonaram. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, e também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para darem um grito de guerra contra vocês, ó filhos de Israel. Não lutem contra o Senhor, o Deus de seus pais, porque vocês não serão bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e atacassem o exército de Abias pela retaguarda, de maneira que o seu exército estava em frente dos homens de Judá, e a emboscada vinha por detrás deles. Quando os homens de Judá olharam, viram que a batalha estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor. E os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá e Deus os entregou nas suas mãos. Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, de maneira que morreram 500.000 homens escolhidos de Israel. Assim os filhos de Israel foram humilhados naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Abias perseguiu Jeroboão e lhe tomou as cidades de Betel, Gesana e Efron, com as suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. O Senhor feriu Jeroboão e ele morreu.
Abias, porém, se fortificou, tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Quanto aos demais atos de Abia, tanto o que fez como o que disse está tudo escrito no livro da história do profeta Ido. Romanos 8, 26 a 39. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salmos 18, a partir do verso 37 ao 50. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sob os meus pés. Pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, o pó que o vento leva, lancei-os fora como a lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste, me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendito seja a minha rocha e exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Provérbios 19, 27 e 29. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. A testemunha depravada zomba da justiça e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Bendito seja a palavra do nosso Deus. Que leitura! Louvado seja o Senhor. Eu sou a Andréia e é uma alegria estar fazendo parte desse ministério com vocês.